Olá, sejam bem-vindos ao Viva Saúde, um programa que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde e bem-estar. O primeiro caso de SIDA foi diagnosticado a 1 de dezembro de 1981. Hoje em dia a doença afeta cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo, 2/3 delas no continente africano. Conheça o que de mais importante há para saber sobre esta terrível enfermidade na peça que se segue e depois assista a conversa com o especialista. Foi em dezembro de 1981 que se diagnosticou o primeiro caso de SIDA nos Estados Unidos. Nesta altura, pouco se conhecia sobre a doença que viria a afetar mais de 33 milhões de pessoas em todo o mundo. Inicialmente conotada com grupos mal vistos da sociedade, como homossexuais, toxicodependentes e prostitutas, depressa se revelou uma doença mortífera para qualquer pessoa, de qualquer estrato social e em qualquer continente. A SIDA, ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é uma doença infecciosa, sem cura, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, ou VIH. Este vírus ataca o sistema imunitário, que é responsável pela defesa do organismo contra as doenças. Quando este deixa de funcionar, o corpo fica vulnerável a todo tipo de infecções e acaba por adoecer gravemente. A maioria das pessoas que contrai o vírus é infectada através da prática de sexo sem preservativo. Outras formas de transmissão são o contacto com o sangue infectado, por exemplo, pela partilha de objetos cortantes como seringas, lâminas de barbear ou piercings. Uma grávida infectada também pode passar a doença ao seu bebê, tanto durante a gestação como no parto e na amamentação. Quando uma pessoa está infectada com o VIH, ou seja, quando é seropositiva, pode viver durante vários anos sem qualquer sintoma e com um aspecto saudável. Dependendo do tipo de vírus e do organismo da pessoa, pode viver até 10 anos sem que se manifeste qualquer sinal de que está doente. Mas, durante esta altura, o organismo vai enfraquecendo, até que não se consegue defender contra doenças que normalmente não teriam um desenvolvimento tão rápido ou tão grave. É nesta fase que se diz que um seropositivo tem SIDA. A esperança média de vida de uma pessoa com SIDA e sem tratamento é variável, mas em média não ultrapassa os 18 meses. No entanto, se um seropositivo tiver um estilo de vida saudável e receber o tratamento adequado, pode nunca chegar a ter SIDA. E nestes casos, a esperança média de vida pode ultrapassar os 30 anos. Desde que surgiu o HIV e a SIDA, tornaram-se prioridade para governos e associações a nível mundial. E todos concordam, todas as pessoas sexualmente ativas devem ser testadas e a única forma de não correr o risco de ser infectado é através do uso do preservativo. Hoje temos connosco o Dr. António Carlos Silva. Olá, Dr. António Silva. Olá, Karina, obrigado pelo convite. Doutor, o SIDA não tem sintomas próprios, então como é que podemos saber quando é que estamos com a doença? Fazendo os testes. Que testes são esses? Existem dois tipos de testes, um que é para diagnosticar e outro para confirmar. Os testes, um é o ELISA e o outro como é que se chama? O Western Blot. Ok, qual é a diferença entre um e outro? São testes de sensibilidade e especificidade que nós, em termos do público, é difícil de compreender. Em termos mais específicos, é para saber se tem ou não, se foi ou não contagiado pelo vírus, e outra que é para confirmar, para evitar os falsos negativos. E qual é o passo seguinte depois de fazer o teste? Se for negativo, ótimo. Claro, sendo positivo. Sendo positivo, há que recorrer ao médico assistente que fará então o seu encaminhamento. Alguns doentes que têm uma relação, ambos sendo seropositivos, acham que já não têm de usar o preservativo nas relações sexuais. O que tem a dizer sobre isso? Ao contrário, deve utilizar o preservativo porque o vírus que entra e sai fica cada vez mais esperto, entre aspas, e resistente. Por isso é aconselhável que continue a prevenir utilizando o preservativo. Qual a diferença entre HIV e SIDA? O HIV, pelas siglas, é vírus de imunodeficiência humana. SIDA é diferente porque é a doença já em si conjunto. Síndrome de imunodeficiência adquirida, já, que a pessoa adquire, não nasce connosco. Há o HIV-1 e o HIV-2. Pode falar-nos um bocado sobre as diferenças entre um e outro?
O HIV-1 é o HIV que nós estamos associados, que associa a países desenvolvidos, a países como os Estados Unidos, a países da Europa. O HIV-2 está associado aos países africanos. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ter as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece que o vírus, o HIV-1, é mais agressivo na primeira fase. O HIV-2 demora mais tempo, mas quando se evolui também a tendência e a perspectiva de vida é idêntica. Se não for tratado e se não se tiver tomar as medidas preventivas e de terapêutica, a evolução é para a morte, não é? Infelizmente. Há muitos mitos sobre a forma de contágio do vírus da SIDA, ou seja, o HIV. Quais são efetivamente as formas de contágio do HIV? As formas de contágio estão bem definidas em termos científicos, não é? Em termos das relações sexuais, hetero ou homossexuais, transmite-se de mãe para o filho, transmissão vertical, transmissão através de contacto com o sangue, através da toxicodependência, através de... Nesse momento já podemos dizer que é muito difícil, mas anteriormente podia-se transmitir através de transfusões sanguíneas, que nesse momento, em termos de países desenvolvidos, não é assim tão fácil, mas em países subdesenvolvidos ainda acontece. Pode permanecer-se em estado de seropositividade sem nunca se chegar a passar a SIDA? Há alguns casos, não são assim tantos, mas há alguns casos que têm permanecido muitos anos em termos de seropositividade sem passar a fase de SIDA. Mas sempre acaba por passar? Esses casos são poucos, por isso é melhor prevenir e tratar, porque o risco de passar para a SIDA está lá sempre subjacente. Diga-me, no estado de seropositividade, há a possibilidade de contágio? Aliás, é o grande problema de SIDA ter desenvolvido e ter progredido ao longo de todos os países, é que as pessoas pensam que sendo seropositivo não transmite a doença. Esse mito tem que ser posto de parte. Transmite e por isso deve-se prevenir, sempre que seja seropositivo, deve-se prevenir. Esclareça-me, o que é o estado de janela imunológica? O estado de janela é o período que vai desde um contacto ou um comportamento de risco até o período que em termos analíticos, seja positivo. Normalmente é um período que demora mais ou menos 2, 3 meses. Mas é sempre esse tempo? É sempre o mesmo tempo? Não, nesse momento a evolução tem vindo a evoluir ao longo do tempo. Os testes já, por exemplo, 4 semanas já se pode saber mais ou menos se a pessoa está ou não seropositiva. É um período que deve ter cuidado. As pessoas não podem pensar que lá por estar negativo nesse período vai continuar a estar. Por isso é que convém não ir logo a correr fazer testes, porque não tem aquela validade científica que devia ter. Quanto tempo leva o HIV a transformar-se em SIDA? Isso depende. Se a pessoa tem HIV, faz o tratamento, muda de comportamento, altera os seus hábitos, isso não há um período, não podemos dizer daqui a 2 meses, 3 meses, ou daqui a 10 anos, 20 anos, não. Isso depende de várias condições, de várias situações, nomeadamente a mudança de atitude e comportamento das pessoas, o acesso ao tratamento, enfim, são vários fatores que contribuem para essa alteração. Há quem diga que as mulheres têm mais probabilidades de apanhar o vírus numa relação sexual. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso, de certo modo, é um mito, não é? Mas, de qualquer maneira, também as mulheres, em termos das relações sexuais, se forem relações sexuais não protegidas e a sua mucosa ser maior, tem alguma probabilidade, se houver alguma ferida, alguma coisinha, onde se pode entrar o vírus, de certeza. Por isso é que, se formos ver, em países africanos, onde as mulheres são em maior número infectadas, em países europeus ou nos Estados Unidos, são os homens, não há assim uma causa e efeito e a relação de género, tá?
toda a gente está sujeito, desde que tenha comportamentos de risco.